Meus amigos, gente boa, hoje, sábado, dia 4 de maio, rapaz, o ano está passando rapidinho, né? A TV Verdes Mares, o Sistema Verdes Mares, eles encomendaram uma pesquisa para saber quem é a maior torcida do estado do Ceará. Primeiro, vale salientar o seguinte, durante muitos anos, principalmente a década de 70 e 80, até meados ali, finalzinho dos anos 90, havia um domínio enorme dos clubes de Rio e São Paulo, pela TV Bandeirantes, pela própria TV Globo, né, que transmitiam esses jogos nacionais para todo o Brasil. E aí o que acontece? Interior do estado, principalmente, não pegava sinal da TV Verdes Mares, não pegava sinal da TV Cidade, e aí usavam muito parabólica. Essas TVs locais, elas não apareciam em parabólicas. As parabólicas pegavam o sinal direto do sul do país. As rádios eram do mesmo jeito. O sujeito que morava em Manaus, o cara que morava no interior do estado, sintonizava a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ou a Jovem Pan e a Bandeirantes de São Paulo, que eram rádios nacionais. As rádios locais, elas eram muito limitadas, o alcance, para ser ouvido no radinho, por exemplo, para quem mora lá em Sobral, Acaraú, quem está em Juazeiro do Norte, né? Quem está em Forquilha, enfim, quanto mais longe, menor a chance de se saber algo sobre o futebol daquele time que você tinha ou poderia ter alguma admiração. Há um dito popular de que não é visto, não é lembrado. Ora, como Ceará e Fortaleza poderiam estar na cadeia, né, do top das torcidas maiores do estado ou do Brasil, não eram vistos pelas pessoas. O cara assistia o jogo do Flamengo e ia torcer Ceará, como é que poderia fazer isso? No início dos anos 2000, isso começou a mudar. Por quê? Porque começou a chegar a tecnologia, começou a chegada da internet. E a chegada da internet diminuiu muito essa diferença. Por exemplo, hoje o cara assiste o jogo do Ceará no Japão, na Austrália, no Chile, aonde ele estiver. Porque ele tem na palma da mão no celular aplicativos que assistem até treinos que são transmitidos. Muito diferente do que era antigamente. O Sistema Verdes Mares pediu para ser feita essa pesquisa e eu quero mostrar agora para vocês o resultado dela. Vamos ver? Quando o assunto é lotar o estádio, o torcedor cearense se garante. Vibração que empurra o time. Mas será que existe alguma torcida que domine o estádio? Que seja a maioria? Foi interessante é que aqui em Fortaleza o empate foi numérico. Então você teve Ceará e Fortaleza, ambos em primeiro lugar, com a preferência de 31% da população. O recorte contempla apenas a cidade de Fortaleza. Em terceiro lugar aparece o Flamengo, com 4%. O Instituto Opinus entrevistou 1.700 pessoas entre os dias 11 e 18 de abril de 2024. A margem de erro é de 2,4%. Dentro do padrão de pesquisa é uma pesquisa muito robusta, né? Nos dá um resultado com muita segurança de dizer que aquela população que foi entrevistada representa de fato a totalidade da população cearense. A gente pegou ela em todos os segmentos, então homens, mulheres, mais jovens, adultos, idosos, né, de todos os segmentos da população, eles estão contemplados na pesquisa. Quando incluímos a população que mora no interior do estado, o Flamengo assume a liderança, com 20%. Em seguida, está o Ceará, com 17%, e o Fortaleza, com 15%. Pronto, aqui vale salientar um negócio bem interessante, tá? Quando é colocado a nível de estado, no interior do estado. Aquele interior que eu falei, que só tinha acesso à TV através de parabólicas. O Flamengo ele tem 20%, o Ceará 17%. Se a margem de erro é 2,4%, eu poderia dizer que nós temos aí um empate técnico. É vergonhoso para o estado do Ceará, né, quando você faz o mapeamento a nível de estado, ter o Flamengo como o maior
time de torcida aqui no estado do Ceará? A meu ver, não. Pela questão histórica. Pela questão histórica. Na capital, é mais do que justificado. Cai para 4% apenas. 4%. Fica 31% com o Ceará, 31% com Fortaleza. Por quê? Porque a capital sempre respirou Ceará e Fortaleza. Diferente do interior, que não tinha acesso a isso. Isso tem diminuído bastante nos últimos anos, com o crescimento do futebol cearense, inclusive a nível nordestino. Hoje, o futebol cearense é o número 1 do Nordeste, estando à frente de Bahia e de Pernambuco, que caiu hoje em terceiro lugar. E o que mais chama a atenção da gente são esses números. O Flamengo com 20%, o Ceará com 17%, o Fortaleza com 15%. O Ceará ainda tem a maior torcida do estado do Ceará quando se trata entre Ceará e Fortaleza. E um empate técnico com o Flamengo. Vamos seguir aqui para a gente ver o restante. Vamos lá. A gente tem uma presença forte de torcedores para clubes do Rio, de São Paulo, sobretudo do Flamengo, em municípios localizados no interior do estado, não é exclusiva aqui do Ceará. Outros estados da nação apresentam essa mesma configuração. Porque isso é parte de um movimento que ocorreu na década de 90, de intensificar e de nacionalizar as torcidas desses clubes. Ela só é em relação à década. Eu diria que isso vem desde os anos 70, porque era comum. Eu tenho 53 anos, era comum na década de 70 você assistir Flamengo e Fluminense, Vasco e Flamengo, aquele time do Roberto Dinamite, né? Tinha o Catinha, tinha o Vasco, aliás, do Vasco tinha o Flamengo, Adílio, Zico, Nunes, aqueles timaços lá. E a gente passou a ver mais isso do que os jogos locais, que apareciam apenas em TVs locais. Hoje, com o advento da internet, com a chegada das extensões, por exemplo, de alcance das TVs, né, da mídia associada à internet, isso tem diminuído muito, mas é muito. E a questão, eu diria, de mais 5 a 10 anos, haver um equilíbrio total e um controle maior dos clubes cearenses em relação a esses torcedores, eu não tenho a menor dúvida disso. Ou seja, a gente está falando de um período em que era muito mais fácil assistir pela TV, né, os jogos desses times. Comparado com a pesquisa passada, realizada em novembro de 2019, Ceará e Fortaleza ganharam torcedores. O Ceará cresceu 2% e o Fortaleza 3%. Aí, matéria linda, muito bonita da Raíssa Martins, agradecer o pessoal do Globo Esporte. Tá? Gente, é o seguinte, eu vi muita gente de Pernambuco, e os pernambucanos são tidos assim como o povo do Nordeste que mais critica essa questão de misto. Eu entendo por quê. Pela forte personalidade do torcedor do esporte, do Santa Cruz, do Náutico, e pelo que esses times representaram na década de 70, na década de 80, né? Tudo isso é levado em consideração, sem dúvida nenhuma. Agora, sinceramente, querer tirar chacota, porque o Flamengo, a nível de Estado, tem uma maior torcida, eu, sinceramente, acho desproporcional. Porque se a gente pensar em capital, uma capital que, por exemplo, tem 2,5 milhões de habitantes, Recife tem 1,5 milhão, nós temos 1 milhão a mais. Se a gente for ver em termos de torcidas, na capital e aqui, a predominância de 2 times, torcida de Ceará e Fortaleza na capital é muito maior, por exemplo, do que as que tem aí em Recife. É claro que, se eu pensar a nível de Estado, eu nem sei, na verdade, eu teria que ser feita a pesquisa no interior de Pernambuco para saber o nível, né, de torcedores do Flamengo, do Vasco, do Palmeiras, porque tem pra caramba. Eu viajo de carro muito no interior do estado, aliás, no interior de todo o Nordeste, e o que a gente mais vê nos interiores é a camisa do Boca Juniors, a camisa do River Plate, a camisa do Palmeiras, a camisa do Flamengo. Pouco se vê também a camisa de Sport Náutico de Santa Cruz, do interior do estado de Pernambuco. E assim sucessivamente, onde você anda. Em Alagoas é do mesmo jeito, Sergipe é do mesmo jeito, você vai no Maranhão é do mesmo jeito. Isso porque, tradicionalmente, já havia essa questão das transmissões nacionais através das TVs, né, que tinham alcance nacional na década de 70, 80 e 90. E você, o que é que você acha? O torcedor cearense é um torcedor misto? O torcedor de Pernambuco é um torcedor misto? O torcedor nordestino é um torcedor misto? Na minha opinião, sim, são mistos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, não dá para comparar esse misto que tem no interior com o da capital. O torcedor da capital ele é bem mais ativo e participante. Por isso,
O Flamengo, por exemplo, a capital cearense só tem 4% de torcida. Talvez seja um dos menores índices de torcida do Flamengo em todas as capitais do Brasil. Grande abraço para vocês, fica com Deus. Bom sábado a todos, a gente se vê por aí.